Meninas, eu já tava na metade aqui, quando eu olhei, não tinha gravado. Eu esqueci de colocar para gravar. Então, bora lá. O que é estequiometria? Estequiometria é o cálculo que permite relacionar quantidades de reagentes e produtos que participam de uma reação química com auxílio das equações químicas correspondentes. Trocando em miúdos, estequiometria é uma maneira da gente calcular, quantificar corretamente, né, a quantidade de reagentes que se combinam para formar os diferentes produtos, tá? A estequiometria, ela se baseia nas leis ponderais, que são as leis de Lavoisier e Proust. Lembra, né? A lei de Lavoisier, o que ela diz? Que numa reação, né, o que ocorre é um rearranjo das moléculas, né? Então, numa reação, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a quantidade de massa dos produtos vai ser igual à soma das massas dos reagentes. Então, nada se perde, tudo se transforma. E quanto à lei de Proust, diz o seguinte, que essa reação vai ocorrer sempre numa proporção constante, tá? Sempre numa proporção constante. Aí a gente vai para aquela analogia lá do bolo, né? Então, para fazer um bolo, eu preciso de 2 xícaras de trigo, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar e 3 xícaras de ovos. Eu não sei fazer bolo, não. Aí, se eu quiser dobrar essa receita, eu dobro a quantidade de ingredientes. Se eu quiser triplicar, eu triplico a quantidade de ingredientes. Se eu quiser fazer a metade da receita, eu coloco a metade dos ingredientes. Mas de nada vai adiantar, por exemplo, se eu colocar 2 xícaras de ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar, ou 2 xícaras de trigo, perdão, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar e 5 ovos. Não vai adiantar, porque para fazer um bolo vão 3 ovos, então vão sobrar 2. Vai haver aí o quê? Um excedente. Então é o que a lei de Proust diz. Vai ser sempre numa reação constante. Então não adianta aumentar somente um ingrediente, que eu não vou ter mais bolo por conta disso. Na verdade, vai haver sobra desse ingrediente, certo? A estequiometria, perdão, ela se dá, né, levando em consideração algumas regrinhas que a gente precisa estar atento aí para fazer esse cálculo. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês agora, a gente vê uma equação química e à frente das substâncias a gente vê um númerozinho, né? 1, 3 e 2. Esses númerozinhos são os coeficientes estequiométricos. Quando eles aparecem, significa que essa equação já está balanceada. Que a primeira etapa para se fazer um cálculo estequiométrico é sempre observar se a equação está balanceada, tá? Como é que a gente sabe que está balanceada? A gente vai fazer o cálculo ali. Por exemplo, o gás nitrogênio, um reagente, tem 2 vezes 1, 2, tem 2 átomos de nitrogênio. O gás hidrogênio, que é o outro reagente, tem 2 vezes 3, 6 hidrogênio. Agora vamos para o outro lado. No produto, eu tenho 2 vezes 1, 2 nitrogênio. E 2 vezes 3, 6, 3 hidrogênio. Era para eu ter colocado um desenho aqui do balanceamento, acabei esquecendo. Mas depois eu mando um adendo para vocês com um exemplo de balanceamento. Mas eu sei que vocês lembram como é que faz, né? Então, para a gente fazer o balanceamento, eu sempre observo se os elementos presentes nas substâncias reagentes, a quantidade de cada um, e verifico se do lado dos produtos, esses mesmos elementos aparecem na mesma quantidade. Só está balanceado quando os valores dos reagentes são iguais aos valores dos produtos. Se isso não ocorre, então não está balanceado, ok? Então, ó, esse 1, 3 e 2 ali, está me dizendo o quê? Ele está me dizendo que 1 mol, depois eu explico o que é o mol, 1 mol de gás nitrogênio vai reagir com 3 mols de gás hidrogênio para produzir 2 mols de amônia, né? E eu sei que tá certo, porque se eu somar as quantidades ali, ó, 2 vezes 1, 2,
3 vezes 2, 6. 2 mais 6 ali tá dando 8. Então, se eu fizer o cálculo do outro lado, tem a mesma coisa. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, 2 de nitrogênio, 6 de hidrogênio, né? Então, veja bem. Voltando aqui. 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para produzir 2 mols de amônia. Observe que mais embaixo, ali no roxinho, a gente tem uma quantidade em gramas. O que é essa grama? Essa grama corresponde às massas molares, tá? Voltando aqui, passei muito rápido. As massas molares. Se a gente ir lá na tabela periódica, a gente vai observar que em cada cartãozinho que apresenta um determinado elemento, a gente tem uma série de informações importantes. Uma é o símbolo, outra é a distribuição eletrônica, o número atômico desse elemento, não é isso? E a massa molar massa molecular que fica lá embaixo, tá? Isso é dado em gramas. Então, um átomo de nitrogênio, tem 14 gramas. Como na fórmula ali foram usados 2, então tenho 28 gramas. Está dizendo para mim que 1 mol de gás nitrogênio tem 28 gramas, certo? Ali no gás hidrogênio, observa que tem 6 gramas e eu tenho 6 átomos de hidrogênio, que significa que cada átomo de hidrogênio tem 1 grama, né? Como foram usados 6, então 6 gramas. Então, 3 mols de gás hidrogênio tem 6 gramas. No produto, que é o amônia, a gente tem o quê? A somatória dos dois, né? Então, foram usados 2 átomos de nitrogênio ali, 28 gramas. 6 átomos de hidrogênio, 6 gramas. 28 mais 6, 34 gramas, que é o que diz a lei de Proust, que a massa do produto é igual à soma das massas dos reagentes ali. Outra forma de apresentar isso é através da constante de Avogadro, que aparece logo abaixo ali. Bem, a constante de Avogadro é um cálculo padrão, né? Para também se quantificar 1 mol. 1 mol é equivalente a 6,02 vezes 10 a 23. Pode ser molécula, pode ser íon, tá? Pode ser átomo. Então, 1 mol vai ser sempre equivalente a 6,02 vezes 10 a 23, ok? Aí a gente vai verificar. Nessa equação que eu apresento aqui, eu tenho 1 mol de gás nitrogênio. Então, observa que a quantidade, 1 vezes 0,02 vezes 10 a 23. É o que tem também de moléculas dessa substância. O gás hidrogênio tem 3 mols. Então, eu vou multiplicar isso por 6 vezes, ou 6,02 vezes 10 a 23. Por isso que o valor está lá, 18,06 vezes 10 a 23. Moléculas também, porque a gente está dando em moléculas. No final das contas, a amônia vai ter a quantidade somada ali, ó. Vai ser 6 mais 18, né? Que vai dar 24, né? E que acabou sendo transformado ali. Aliás, perdão, desculpa, gente, falei errado. A amônia formou 2 mols, não é isso? 2 mols é igual a 12 vezes 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. Desculpa. Eu estava somando a constante de Avogadro igual somando as massas em cima. A gente tem que sempre levar em consideração a quantidade de mols. Então, o nitrogênio tinha 1 mol, por isso a quantidade na constante de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23. O hidrogênio tinha 3 mols, por isso ficou 18,06 vezes 10 a 23. Eles na reação, formou 2 mols da amônia. Então, cada mol, se tem 6,02 a 23, obviamente 2 mols vai dar 12,04 vezes 10 a 23. Outra forma da gente representar isso aqui é através do volume, tá? E como é que é dado? Qual é o volume de 1 mol?
O volume de 1 mol é equivalente a 22,7. Tem livro que fala que é 22,5, né? Mas é muito comum a gente encontrar 22,7. Então, 1 mol vai ter 22,7. Se eu quiser saber a quantidade em litros, né? O volume das outras substâncias aqui envolvidas, tanto reagente como produto, é só multiplicar por 22,7. Então, o nitrogênio, como só apresenta 1 mol, esse é o volume dele, né? Como o hidrogênio apresenta 3, a gente vai pegar esse valor e multiplicar por 3, deu 68,13. Na reação, a gente produziu 2 de amônia, então 2 vezes 22,7, 45,42. Ó, preste atenção, Ana Priscila normalmente ela não costuma colocar esse 0,6,02 não. Geralmente ela arredonda para 6 vezes 10 a 23, né? Mas aí tem que ver se ela vai resolver mudar esse ano, mas normalmente ela não coloca não. Agora, vamos olhar ali para as quantidades que estão na fórmula de constante de Avogadro. Eu quero que vocês fiquem atentos para o 18,06. Bem, a gente sabe, né, quando a gente estava trabalhando ali com notações e tal, que quando o valor do inteiro é maior do que 10, a gente transforma isso aí, porque ele não pode ficar maior do que 10. Então, 18 é o quê? A mesma coisa de 1,8, né, vezes 10 a primeira. Então, como eu transformei 18 em 1,8, esse 10 a primeira vai se multiplicar a 10 a 23, que é uma potência, né, multiplicação de potência de mesma base. Então, o que a gente faz? A gente repete a base e soma os expoentes. Então, no final das contas, vai ficar 1,8, esquece o 0,6, tá? 1,8 vezes 10 a 24. A mesma coisa vai acontecer ali na amônia, tá? Tá 12, vamos esquecer o 0,4, tá? Vamos pegar um número redondo. 12 vezes 10 a 23. 12 é maior do que 10, então eu vou transformar isso também. Vai ficar 1,2 vezes 10 a primeira. Mais uma vez, eu tenho multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço? Repito a base e somo os expoentes. Então, 10 a 23 vezes 10 a primeira vai dar 10 a 24. Aí, no final, vai ficar 1,2 vezes 10 a 24. Depois, junto com o adendo de balanceamento, eu passo uns exemplos melhores sobre isso. Porque isso é importante, porque em alguns exercícios que ela vai aplicar para vocês, vocês vão precisar transformar esses valores para que encontre a opção correta de resposta. Então, olha o passo a passo. Primeiro passo, escrever a equação química balanceada. Segundo passo, selecionar as substâncias mencionadas, indicando suas respectivas unidades. Então, massa, número de mols, número de moléculas, átomos ou volume. Vai depender do que a questão pediu lá, tá? Ou a forma como ela te deu. E depois é só você montar uma regrinha de 3 para poder resolver. Eu coloquei alguns exemplos para a gente ver, tá? Mas no final a gente vai ver a aplicação. Pureza na reação. Lembra quando eu falei do bolo, né? E eu falei que você tinha que colocar sempre as quantidades certas, se não adiantava colocar só um item, só uma quantidade maior, porque ia sobrar? Vamos imaginar o seguinte, que eu estou fazendo uma reação, eu quero fazer água açucarada. Aí eu peguei um copo de 200 ml de água, mais 2 colheres de açúcar. Bem, se eu colocar 2 colheres de açúcar nesse copo com 200 ml, vai adoçar, vai reagir completamente. Então, eu digo que teve 100% de pureza, porque tudo reagiu, ok? Mas vamos imaginar que eu coloquei mais uma colher de açúcar. Não vai reagir. Essa colher de açúcar vai depositar no fundo, tá? Por que isso aconteceu? Porque na reação, seguindo a lei da proporção constante, a minha água com açúcar ficava pronta com 200 ml de água mais 2 colheres de açúcar. A partir do momento que eu coloquei mais reagente aí vai sobrar, vai ter um excesso, tá? Então, a gente diz que o grau de pureza, né? Ele é 100% quando tudo reagiu. Então, quando todos os reagentes reagiram, tudo foi consumido,
e formou os produtos sem sobrar reagente, tá? Mas às vezes isso não acontece, tá? E aí a gente precisa verificar. Normalmente o problema vem dizendo lá para você, numa reação entre substância tal, onde houve 80% de consumo de determinada substância, ó, ele já está falando para você que sobrou substância ali reagente, porque do que ele te deu para reagir, sobrou 20%, então o grau de pureza não é 100%, tá? Então, como é que a gente calcula, né, o grau de pureza? A gente vai pegar a massa pura e dividir pela massa da amostra e multiplicar por 100. É um cálculo de porcentagem normal, tá? Ou então dizer que a massa da amostra equivale a 100%, está para 100%, assim como a massa pura está para X. Eu estou colocando aqui pureza na reação, normalmente ela não cobra, deveria, né? Mas até hoje não me recordo de ter trabalhado grau de pureza com alunos CPM, geralmente com as particulares. Mas é importante vocês estarem cientes do que é grau de pureza para saber interpretar nas questões. Rendimento na reação, tá? O rendimento das reações pode ser calculado determinando a razão entre a quantidade real e a quantidade teórica dos produtos da reação, né? Então, quantidade, você colocou lá, eu coloquei 200 ml de água, 1 ml é igual, eu posso transformar esse ml em grama aí, né? 1 ml de água e 2 colheres de açúcar lá, tá? Essa é a quantidade real. Aliás, eu coloquei 3 colheres de açúcar. Essa é a quantidade real. Mas a quantidade teórica me dizia 200 ml mais 2 colheres, né? Então, isso vai me dar o rendimento. O rendimento da reação vai ser só aquilo que está dentro, né, da proporção. Se tiver material a mais, vai sobrar, tá? Não é porque eu coloquei 5 ovos que eu vou usar os 5 ovos. Então, não vai render a quantidade maior porque eu botei 5 ovos. Vai sobrar, tá? Bora falar de massa molar. A massa molar é a massa em gramas de 1 mol, né, de entidades elementares. É representada pela letra M maiúscula, viu, gente? Tem que estar atenta a esse M maiúsculo, porque vocês vão usar o M de outras formas quando entrarem em diluição, tá? Que vocês vão trabalhar concentração, diluição de substâncias, vocês vão ver esse M e outros M's aí. É expressa na unidade gramas por mol. Como é que a gente faz esse cálculo? Lembra de novo, lá naqueles cartõezinhos da tabela periódica, tem a quantidade lá da massa lá, né? E aí, se eu quero, a massa atômica, se eu quero saber, por exemplo, qual é a massa molar de uma determinada substância, eu vou somar a massa atômica desses elementos envolvidos aí, tá? Aqui no exemplo eu tenho a massa da água, de uma molécula de água, que é H2O. Então, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Eu sei que a massa atômica do hidrogênio é 1 e a massa atômica da água, do oxigênio, é 16. Então, se eu pegar 2 mais 16, eu vou ter 18, né? Então, a massa molar é 18 gramas por mol, que eu também posso dar como? Que é igual a 6, vamos tirar o 0,2, que é igual a 6 vezes 10 a 23, ok? Esse Uzinho que aparece do lado do 18 ali, é a unidade que a gente geralmente utiliza para indicar a massa molar. E isso é importante, porque na hora de fazer os cálculos lá, se ele pedir isso em gramas, você tem que saber a massa molar de cada substância ali, tanto dos reagentes como dos produtos também. Alguns problemas, o professor já dá para você a massa molar. Em outros não, você tem que calcular para encontrar antes de continuar o raciocínio da questão. Aqui é um mapinha mental do Brasil Escola que eu achei interessante, né? Então, o mol, ele indica a massa molar da matéria em gramas, tá vendo? U é a unidade de massa atômica ali, né? Que a gente utiliza para fazer esse cálculo de massa molar.
né? Significa quantidade de matéria, indica quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria pode ser em prótons, em elétrons, em moléculas, em átomos, não importa. E é sempre equivalente a 6,02 vezes 10 a 23, tá? Um mol, se a gente quer saber o volume de um mol, a gente tem que... Olha, veja bem, no mapa mental aqui já está 22,4. No exemplo que eu dei para vocês, 22,7. Alguns livros trazem 22,5. Vocês vão trabalhar aquilo que a professora determinar, tá? Se vai ser 22,4, 5, 7. Ok? Mol ali, ó. Massa do material dividido pela massa molar. A gente encontra o número de mols assim também, tá? Você pega a massa dele, divide pela massa molar do material, você tem o número de mols. Eu ia passar um exercício disso para vocês, mas como vocês estão sobrecarregados, eu só fiz o videozinho só para ajudar vocês a responderem. Tá? Então, mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 quilos de carbono 12. Então, esse é o padrão, né? Para se determinar a quantidade de mol. O mol indica quantidade. O mol de qualquer coisa possui sempre, né, 6,02 vezes 10 a 23 unidades, conforme a constante de Avogadro. Pode ser usado para quantificar átomos, moléculas, íons, né? Molaridade. O que é molaridade? Eu não sei se vocês chegaram até aí. Molaridade representa o número de moles de soluto por litro de solução. Eu não sei se vocês já entraram em diluição, como é que tá. Eu vou deixar para falar de molaridade mais à frente, depois que vocês me disserem se a professora entrou, só tá em estequiometria só, tá? Aqui eu coloquei um mapinha de molaridade. Se entrou, por favor, me falem para a gente aprofundar nesse conteúdo. Aqui, voltando de novo, o volume molar, o conceito, né, que é o volume ocupado por um mol de gás qualquer em determinada pressão e temperatura, independe da natureza do gás, então qualquer gás, variando com a temperatura e a pressão, então a temperatura e a pressão afeta esse volume. E olha lá, de vermelhinho ali, ó, ali também tá 22,4 litros por mol. Mas é aquela coisa, né, como eu falei para vocês, alguns livros trazem 22,5, outros 22,7. Aqui vamos ver uns exercícios para a gente ver na prática como é que funciona. Qual o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono na CNTP, né? Aí ele te dá os dados ali. O carbono, qual é a massa dele? Massa molar dele, 12 U ou 12 gramas. Oxigênio, 16 U ou 16 gramas. E ele te dá o volume molar também, 22,7. Se vocês quiserem fazer o cálculo com 22,4, 22,5, não tem problema. Observa que ele quer que você relacione o volume, né, ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono, tá? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar essa massa molar aí, né? Então, é o monóxido de carbono. Então, o mol dele tem o quê? 12 gramas de carbono e 16 gramas de oxigênio. Então, a massa molar dele vai ser 28 gramas por mol. A partir do momento que você sabe disso, né? Que um mol de monóxido de carbono tem 28 gramas, é só você fazer a relação, tá? Então, 22,7 está para 28 gramas, porque 1 mol em litros é 22,7. 1 mol em gramas é 28 gramas, no caso dessa substância aqui, ok? Então, o volume de 22,7 está para 28 gramas. O que você quer encontrar? Qual a quantidade, qual o volume que vai ter em 10 gramas, quer dizer, uma quantidade bem menor que 1 mol. Aí é só fazer uma regrinha de 3, né? 22,7 vezes 10 dividido por 28. No caso, deu 8,1 litros de monóxido de carbono. É importante saber, primeiro, verificar se eu tenho a quantidade referente a 1 mol aí, se é 1 mol só que está sendo usado ou é mais.
para eu poder fazer as comparações, tá? Qual o número de mols de moléculas de gás oxigênio necessário para reagir com 5 mols de átomos de ferro, tá? Primeiro você tem que fazer essa reação química, fazer essa equação. Então, ferro reage com gás oxigênio e vai produzir o trióxido ali de ferro, né? Um óxido de ferro ali, tá? Balancear. Eu tenho que ver se a quantidade de ferro e oxigênio, tanto no reagente como no produto, estão iguais, ok? Fazendo o balanceamento, né? O que a gente tem? A gente tem 4 de ferro, 3 de oxigênio no reagente, né? E 4 de ferro também, 4 e 6 de oxigênio no produto. Agora vamos ver essa quantidade em mols. A quantidade em mols, a gente tem 4 mols de ferros, 3 mols de gás oxigênio e 2 mols da substância que foi produzida, que é o óxido de ferro ali, ok? Pronto. Balanceei a equação, agora eu já posso ir para o terceiro passo e realizar a regra de 3, né? Ele quer saber qual o número de mols de moléculas de gás oxigênio necessário para reagir com 5 mols de átomos de ferro. Então, o que a gente tem? 4 mols de ferro reage com 3 mols de gás oxigênio, certo? E 5 mols de ferro vai reagir com quanto de oxigênio? É só fazer a boa e velha regrinha de 3. E aí a gente vai ver ali, ó, que deu 3,75 mols, né, de oxigênio necessário para reagir com 5 mols de ferro. Considerando a síntese da amônia, qual a massa de amônia que pode ser produzida a partir de 0,4 mol de gás nitrogênio? De novo, a gente tem que escrever essa equação para a gente visualizar, né? Quem é reagente e quem é produto. Então, a gente tem gás nitrogênio reage com gás hidrogênio e produz amônia. Próximo passo é balancear, né? Fazendo o balanceamento, sabendo que a amônia é NH3, né? Isso é importante. Fazendo balanceamentos, eu percebi que eu tenho, nessa reação, eu tenho 1 mol de gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia. Aí a gente vai lá para o problema. O que o problema pede, né? Ele quer saber qual a massa de amônia pode ser produzida a partir de 0,4 mol de gás nitrogênio. Bem, 1 mol de nitrogênio produz 2 mols de amônia, não é isso? Aí eu quero saber, 0,4 mol de nitrogênio vai produzir quanto de amônia, né? Então, ele está pedindo isso em gramas, ele quer a massa disso, ou isso pode ser dado em mol também, né? Quando a gente faz a relação, a gente tem, ó, 2 nitrogênios são 28 gramas, 3 hidrogênios são 6 gramas, né? Então, cada átomo de nitrogênio tem 14 gramas, então 2 vezes 14, 28, né? Então, só tem 1 mol dele na reação, então 28 aí. Hidrogênio lá, a gente está vendo que são 6, 3 vezes 2, 6. E na reação produziu 2 mols de amônia, né? Tá dando 34 gramas, porque são 2 mols, 2 vezes 17 é igual a 34, ok? Se a gente prestou atenção direitinho, a gente viu que a soma da massa dos reagentes é igual a do produto. 28 mais 6 vai dar 34. E aí a gente está obedecendo a lei de Proust, ok? Bora lá. Agora a gente vai realizar a regra de 3, né? Com base na regra de 3, 34 gramas, que são os 2 mols, está para 1 mol do gás nitrogênio, assim como X mols ou X gramas de amônia está para 0,4 mol de nitrogênio, que é o que o problema me dá. Ele quer saber quanto de amônia é produzido com 0,4 mol de nitrogênio. E a resposta é 13,6 gramas de amônia. Eu espero que tenha ajudado.
Eu vou passar depois para vocês o exemplo de balanceamento só para desencargo de consciência, certo? Beijo.